Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é o nosso primeiro vídeo da semana, é um vídeo de caso criminal e nada mais justo do que eu estar trazendo o assunto que ainda está em alta, querendo ou não, porque eu fui pesquisar mais sobre para ver se tinha alguma atualização e eu achei várias atualizações, inclusive, sobre o submarino Titã, submarino submersível, na verdade, né? Seria a forma correta de a gente nomear ele. Então, ele está cheio de atualizações. Eu tive que dividir o vídeo, então essa é a primeira parte. A outra parte provavelmente sai semana que vem ou na outra ainda, porque as atualizações ainda estão sendo postadas, enfim, as investigações estão acontecendo, então ainda pode ser que surjam coisas novas. E aí eu vou estar trazendo em vídeo aqui pra vocês. Então eu separei alguma coisa de atualização que já está disponível na internet pra gente ter acesso e eu resolvi trazer aqui nesse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês aqui embaixo, deixem os comentários, deixem sugestões de vídeo aqui embaixo também. Comentem, né, o que acharam do vídeo. Se inscrevam no canal e não esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de conteúdo. Então é isso, vamos começar o vídeo de hoje. Vamos começar as atualizações. É então no dia 26 de junho que é mandado um veículo, né, pra vasculhar embaixo do mar, ali no fundo do mar, um robô. E aí ele vai lá pra buscar detritos da implosão do submersível. Enquanto isso, as autoridades dos Estados Unidos e do Canadá estão preocupadas e com a atenção totalmente voltada para descobrir em qual exato momento que aconteceu a implosão, por que ela aconteceu, para descobrir também a causa da morte das vítimas, dos tripulantes, né? Para buscar sanções civis ou criminais. Então, assim, eles querem realmente descobrir se houve descumprimento de alguma lei, alguma regra, alguma norma que eles deveriam seguir e não seguiram, né? Porque aí vai ser um indicativo de crime, então eles entram com a investigação para isso. E também para ver se alguma coisa foi violada nesse processo e para descobrir o exato momento em que tudo aconteceu, né? Quando que realmente implodiu, por quê? E para ter mais detalhes sobre o desastre marítimo que ocorreu. Então, essa operação ela acontece ao mesmo tempo em que estão surgindo várias dúvidas sobre o projeto do submersível, sobre o material que foi usado na sua construção e sobre o que realmente foi responsável por causar esse estrago, né? Essa implosão ali. Alguns investigadores canadenses, eles acabaram embarcando no dia 24 de junho, lembrando que o submersível, ele vai entrar para a expedição ali no dia 18 de junho, que é um domingo, e aí dia 24 eles vão entrar pro fundo do mar ali, então, para buscar informações de um gravador de dados que tinha na viagem ali na embarcação, e para buscar qualquer outra informação que fosse pertinente para eles, qualquer informação que fosse útil de alguma forma. Tem um veículo que está sendo operado de forma remota, chamado Odisseu 6K, que ele está sendo utilizado para ser mandado para o fundo do mar, então ele já estava no seu quarto mergulho nessa parte da história aqui, né, que eu estou contando para vocês. Ele já estava fazendo o seu quarto mergulho até os destroços do Titã, e 5 pedaços diferentes das partes do casco ali do submersível foram achados em locais diferentes também. Cada extremidade do casco ela foi achada num canto do mar ali, né? Qualquer tentativa deles retirarem ou recuperarem qualquer destroço vai justificar uma operação muito maior e uma operação em conjunto com a Deep Energy, que ela é uma empresa que ela tá ajudando nessa missão, né? Ela tá auxiliando, porque os destroços eles são muito pesados, então esses veículos remotos eles não dão conta de levantar do fundo do mar os destroços sozinho, né? Porque são objetos muito pesados, então eles não vão conseguir fazer isso sozinhos, por isso que precisa de um veículo maior ou de uma coisa que consiga carregar mais peso. Agora, a gente vai falar especificamente sobre um ponto que eu acho que é bem polêmico, que é sobre o material cujo o Titã era feito. Então, assim, lembrando que ele era feito, como eu já falei no primeiro vídeo, ele era feito de fibras de titânio e carbono. E assim, são materiais que são feitos para suportar um certo tipo de pressão e uma certa profundidade. O que aconteceu ali foi que eles extrapolaram a profundidade que ele seria capaz de suportar e a pressão exercida foi muito maior do que ele conseguia suportar, como eu já citei no meu outro vídeo, né? Isso vocês já estão cansados de saber. Outra coisa que foi revelada à CNN, né, mas em condição de anonimato ali por um ex-funcionário da empresa, foi que ele duvidava da capacidade do casco de suportar a pressão. E ele estava preocupado com a espessura, com o material que estava sendo usado para fazer esse tipo de veículo, né? Então, segundo a Rachel Lance, ela era uma engenheira biomédica da Duke University e ela estudou os requisitos fisiológicos de sobrevivência subaquática. Essa era uma empresa que já estava desafiando muito do que nós sabíamos sobre o design submersível. Segundo suas observações, o material do design da embarcação já era uma grande bandeira vermelha para as pessoas que trabalharam nesse campo.
Também é dito por ela que as combinações não convencionais de materiais usados no submersível, incluindo a fibra de carbono, apresentam riscos enormes de segurança, porque ao longo de repetidas pressurizações, elas tendem a se enfraquecer. Então, basicamente, o que significa? Que eles são feitos para suportar um certo tipo de pressão, como eu já falei. Mas aí, a partir do momento que eles vão tendo essas repetidas pressurizações ali, que eles vão sofrendo, essas pressurizações, eles vão se enfraquecendo. É um material que não é resistente, né? Como a gente pode perceber. Ele não suporta essa alta profundidade, pressão e força que está sendo exercida nele ali. Ele não foi feito para suportar. E eles sabiam disso, querendo ou não. É dito pelo Carl Stanley, que ele é um especialista em submersíveis, que quando ele estava ao bordo do Titã para uma excursão submarina que aconteceu em 2019 na costa de Bahamas, ou seja, pelo que a gente pode entender, não era a primeira expedição que o Titã fazia. Então ele já tinha sido testado antes dessa expedição, né? E esse teste não havia obtido sucesso. Eles não tinham tido sucesso nele, eles tinham que consertar, corrigir vários itens. Então, por conta disso, o programa decidiu que não utilizaria ele para esse tipo de expedição. Eles não utilizariam esse veículo porque ele não era adequado. Eles já sabiam disso, eles perceberam isso nesse teste feito pelo Carl ali. Então, ele viu que tinha algo de errado com o navio. Ele escutou ruídos altos, então a partir disso ele enviou um e-mail para o CEO da empresa, que era o Rush, Stockton Rush, que estava presente ali no Titã, né, quando tudo aconteceu. E aí ele enviou esse e-mail para ele que ele pudesse soar o alarme em caso de suspeita de defeito, né? Então ele ia soar o alarme ali porque ele estava achando que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma falha ou algum defeito. O que foi ouvido, segundo ele, soava como uma falha e um defeito, né, em uma área que estava sendo afetada pelas enormes pressões e sendo esmagada e danificada. A gente tem agora aqui o relato da Christine Dawood, que ela era a esposa do Shahzada, que estava presente na tripulação que estava dentro do Titã, e o filho dela, o Suleiman. Então ela vai falar que essa viagem ela estava sendo planejada para ela fazer com o marido, mas como o filho estava com muita vontade de fazer, ela resolveu ceder o lugar para o filho. E lá ele ia até bater o recorde, né, de montagem do cubo mágico embaixo do mar ali, na maior profundidade, né, para entrar pro Guinness, enfim, como eu já citei também outras vezes aqui para vocês já falei sobre essa história, né, dele querer bater um recorde lá no fundo do mar. Então, ela deu lugar pro filho. Essa viagem ela havia sido planejada antes da pandemia para ser feita, mas acabou que teve que ser adiada. E então, eles foram em certo momento ali, quando eles avisam a família dele ali, que a equipe não estava conseguindo mais comunicar com o Titã. Ela não entendeu muito bem naquele momento o que aquilo significava, né? Tava lá ela e a filha, a Alina. E quando eles foram avisados, eles não tiveram aquele total entendimento do que estava realmente acontecendo. Não caiu a ficha. Então tudo começou a piorar a partir desse momento. Todos estavam achando que o veículo ali iria emergir, ou seja, ele iria subir para a superfície e retornar do local onde ele sair da água. Eles tinham muita esperança disso. Ela disse que ela começou a perder as esperanças quando passou da marcação de 96 horas, ou seja, já era 3 dias, né? Então, quando isso acontece, ela vai enviar uma mensagem para a família, dizendo que ela estava se preparando para o pior. Ela e a filha, elas prometeram que elas iriam aprender a resolver o cubo mágico, né, em memória ali do filho, do irmão. Então, por isso, elas acharam muito importante que deveriam continuar com este trabalho que ele vinha realizando, né? Os destroços do Titã vão chegar no Canadá lá pelo dia 28 de junho. Essa empresa responsável trabalhou incansavelmente durante 10 dias para conseguir recolher os destroços. O Titã, ele normalmente na expedição, na viagem dele, ele gasta de 10 a 11 horas, né, para chegar ali ao Titanic. Então não era a primeira viagem que estava sendo feita para lá. Mas ficar embaixo da água por mais tempo, os submarinos que fazem, né, não é o submersível, então ele não era preparado e nem adaptado para poder ficar embaixo d'água o tempo todo, né, ele só suportaria, tipo, 10, 11 horas ali, e também temos que lembrar que eles tinham uma certa quantidade de oxigênio, que uma hora ia acabar. O Titã, ele era equipado com um banheiro, com capacidade máxima ele tinha para suportar 5 passageiros ali, né, mas não havia nenhum assento nele, e eles deviam sentar de pernas cruzadas ali no chão. Eles não tinham janela, eles só tinham uma escotilha, né, através da qual eles iriam poder observar os destroços ali do naufrágio do Titanic, né, que naufragou em 1912. É dito que eles estavam, obviamente, né, ali no fundo do mar, sem GPS, sem comunicação, e que eles se comunicavam com a nave-mãe através de mensagens de texto. É dito que a última mensagem foi enviada lá por volta das 11h47 de domingo. Ele era obrigado a se comunicar de 15 em 15 minutos com a nave-mãe.
E aí, nesse momento, eles percebem então que a comunicação ela havia sido cortada, que eles não estavam mais conseguindo ter comunicação com o submersível. A nave-mãe estava sem conseguir entrar em contato com o submersível. As partes que constituem o Titã, elas são feitas de extrema baixa assim, tecnologia. E ele é controlado por uma espécie de controle de videogame, assim, de jogar videogame, que lembra uma espécie de controle de PlayStation, né? E ele é mantido debaixo da água através de um lastro, que eles são pesados e eles vão acabar ajudando na estabilidade. Ele foi construído para ser liberado automaticamente após 24 horas para enviar o submarino para a superfície, né? Ou seja, ele iria emergir. Estava programado que isso acontecesse. Só que não aconteceu. O CEO da empresa responsável por recolher os destroços, ele disse que ele acredita que o que realmente causou a implosão do submersível foi o simples fato de que ele foi empurrado pela sua taxa de profundidade ali. Ou seja, ele não deveria ter descido tanto em direção aos destroços do Titanic. O CEO da empresa disse que basicamente ele acredita que a implosão aconteceu pelo simples fato de que o submersível não deveria ter ido tão fundo ali no Oceano Atlântico. Ele não deveria ter descido tanto para chegar ali no naufrágio do Titanic. É dito que eles têm uma extrema preocupação com esse tipo de coisa, porque eles acreditam que essas expedições, se eles chegarem muito lá embaixo, eles podem acabar danificando algum destroço do naufrágio do Titanic. Então eles se preocupam muito com isso, né? Pra manter preservado aquele local. É que nem você ir a um museu, né? É dito que é comparado dessa forma. É que nem você ir a um museu. Você não vai deixar os seus filhos correrem à solta pra tocar em tudo, pegar em tudo. Você vai ver, você vai observar. Porque podem acabar danificando se encostarem, se chegarem muito perto, né? O operador de câmera do programa Expeditions Unknown do Discovery Channel, ele disse à Associated Press que sabia 100% que isso aconteceria. Ele acreditava que isso não daria certo, pelo simples fato de que ele já fez um mergulho teste em 2021 ali na costa do estado de Washington. Ele e o resto da equipe eles estavam se preparando para fazer uma expedição até o Titanic para filmar os destroços do naufrágio. E durante esse mergulho teste, o sistema de propulsão ele parou de funcionar e os computadores não respondiam aos comandos, o que acabou fazendo com que a comunicação fosse cortada. Segundo o Stockton Rush, eles tentaram reiniciar o sistema e solucionar o problema. Na ocasião, eles estavam apenas a 30 metros de profundidade, e aí eles começaram a se perguntar como que seria possível eles chegarem até a profundidade onde o naufrágio do Titanic estava localizado. Depois da primeira viagem ali ter sido abortada, foi contratado pela produtora do programa de televisão, um consultor da Marinha, para poder fazer um relatório sobre o submersível, né? O relatório dele foi até que favorável, só que ele alertou que não havia estudo suficiente sobre o casco feito de fibra de carbono ali e como ele iria se comportar a repetidos inúmeros, né, mergulhos seguidos ali, né, após vários mergulhos. Então eles não sabiam como que ele iria reagir, né, o casco. Por isso que a OceanGate tinha decidido não utilizar o Titã ali para ir pro naufrágio ali do Titanic. Então, gente, essas são as atualizações que eu resolvi trazer neste vídeo de hoje. Eu vou trazer mais vídeos sobre, porque tem mais atualizações para trazer para vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!